Uma definição basta? É só definir? Ou precisa vestir a camisa? Precisa incorporar? Precisa pegar? Tornar seu de verdade? Essa é a pergunta. Precisa pegar algo que já é teu? Precisa apropriar? Veja que tem já aqui uma carteira escrito meu. Tem que pegar para você? Outra coisa, a roupa muda a pessoa? Quando ela veste a camisa, ela se transforma? E mais, o que torna algo pessoal? Pessoal da pessoa, dela. Entender o que é seu, o que é teu. Isso transforma as tuas escolhas. Ter essa definição, a função, o uso e a propriedade. A gente está em Parashat Korach, essa é a Sirá número 2 do volume 28 dos volumes, dos livros do Rebbe de Lubavitch. A gente está no projeto Likutei Sirot, com os discursos racídicos, que são as Sirot. A gente está na segunda Sirá de Parashat Korach, e a pergunta é, uma definição basta? E se precisa literalmente vestir a camisa? Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Anal, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, definitiva, aqui, agora, já. Então, está escrito, mas é nossa Parashá, Parashat Korach, depois do que acontece com Korach, que era da tribo de Levi, e ele questiona o sacerdócio, né, a Kehuná, porque Aaron e seus descendentes eram os Koanim, os sacerdotes. A gente está no livro Bamidbar, Parashat Korach, capítulo 18, nos versículos 19 e 20, Hashem garante então os direitos, assina embaixo o que vai ser o sacerdócio para Aaron, a Cohen e seus descendentes. E fala que deu tudo do sacerdócio para Lechá, Aaron, Ulvanecha, Ulvnotecha, Itra, Lechá Kolam. Isso é uma coisa para sempre, eterna. E para toda a tua descendência depois de você. E aí depois Hashem fala para Aaron, você não vai ter herança na terra, a tua parte é dentro de mim, comigo, Hashem. E tem a explicação no Sifri, que é o Midrash Midbar, no Psikta 119, que conclui que a coroa da Torá, ele fala sobre a coroa do sacerdócio, a coroa do reinado, e que a coroa da Torá é maior que as outras duas, pois as duas recebem força da coroa da Torá. Assim também no Talmud e no Rambam, nas leis do estudo da Torá. O Talmud, no tratado de Yomá, que fala sobre Yom Kippur, que está ligado com a atividade dos Kohanim, e fala sobre essas três coroas. Então, assim está no tratado de Yomá. O Rabino Yohanan, o Rav Yohanan disse, existem três coroas nos utensílios sagrados do templo, do Mishkan. A coroa do Mizbeach, do altar, a coroa do Aron, da arca, e a coroa do Shulchan, que é a mesa onde tinham os lechem apanim, os pães dos Kohanim. A aparência régia que essas coroas conferiam para cada um desses objetos, utensílios, simbolizar poder e autoridade. A coroa é o símbolo de poder e autoridade. Então a coroa do altar do Mizbeach simboliza a coroa do sacerdócio, do Cohen. Aaron era merecedor do sacerdócio, da Keuná, e ele a tomou, pegou, aquilo que a gente falou, pegar para si o que é teu. Então o sacerdócio, a Keuná, continua exclusivamente através dos seus descendentes. Depois tem a coroa do Shulchan, da mesa, que simboliza a abundância e a bênção, associadas com a coroa da Malchut, do reinado, da realeza.
o Davi foi merecedor e pegou e tomou para si e para seus descendentes. E tem a coroa da arca, do Aron, onde fica até hoje a Luchot Brit, as tábuas da lei e o rolo da Torá também de Moshe Rabbeinu, que simboliza a coroa da Torá justamente. Ela ainda está lá, a coroa da Torá, esperando para ser conquistada. É quem vai lá e pegar. Não foi dada para ninguém, é para pegar. Qualquer um que deseja pode ir lá pegar, pode vir e pegar, pode tomar e então ser coroado com a coroa da Torá. Talvez se diga que ela é inferior às outras duas coroas e que é por isso que ninguém a tomou. Qualquer um pode ir lá tomar. Não é só do Davi, da descendência, do Aron, da descendência. Qualquer um pode ir lá. Então é inferior. Portanto, o versículo afirma diferentemente sobre a sabedoria da Torá. Por meu intermédio reinarão reis, como está em Mishlei, em Provérbios. Pelo contrário, o reinado vem através da Torá. O sacerdócio vem através da Torá, indicando que a força das outras duas coroas deriva da coroa da Torá, que é maior que todas elas. E assim está também no Mishneh Torá, no Rambam, como a gente falou, nas leis de Talmud Torá, que fala sobre 3 Ktarim que foram coroados o povo de Israel. Keter Torá, Keter Keuná e Keter Malchut, né? A coroa da Torá, a coroa do sacerdócio e a coroa da realeza. Né? E fala também que Aaron, ele mereceu a coroa do sacerdócio, como está nossa paraxá. Veitaló, tá na paraxá de Pinchas. Vai ser para ele, Pinchas ben Elazar, que depois ele conseguiu o sacerdócio, foi no caso na história, vai ser para ele, a sua descendência, depois disso, um Brit Keuná, um pacto de sacerdócio para sempre, eterno, Olam. Malchut, aí foi David, e tem um passug no Terrilim, né, que fala ele e a sua descendência para sempre, vai ser dele o trono que está sempre na minha frente. E o Keter Torá, a mesma coisa, traz um passuk que fala sobre Torá Tzival Moshe, Moshe Kelat Yaakov, que é uma herança para a gente. Quem quiser pode vir e pegar. É uma herança de cada um de nós que recebemos isso. E traz o mesmo passuk que a gente falou do Provérbios, que os reis vão reinar através de mim, através da Torá. Pra você entender, porque na Guemará não tem provas dos versos, no Sifri também não tem, no Midrash, justamente o Rambam, que é um livro de alachot, de leis, né, de definições, são trazidos os versos como prova. Nas Agarot Maimoniot, que são livros de comentários do Rambam, Maimonides, além do Yomá, que traz a prova, como está no Kesef Mishneh, né, da onde que vem essas 3 coroas, tem o Midrash do Avot de Rabi Natan, onde tem justamente esses versos para cada uma das coroas. No entanto, tem diferenças, porque 2 dos versos não são trazidos pelo Rambam, são outros, e 2, as provas não são para aprovar o lado afirmativo de cada uma das coroas, mas sim o lado da rejeição. Quer dizer, as coroas sacerdócios da realeza não podem ser recebidas diferentemente da coroa da Torá, que pode ser recebida por cada um. Mesmo todo ouro e prata do mundo não dá para conseguir o sacerdócio, a Keuná, e o mesmo com a coroa da realeza, que é só do David e da sua descendência. Mas a coroa da Torá se consegue com esforço. Assim como está em Yeshayahu, o profeta Yeshayahu, capítulo 55, todo que tem fome, todo que tem sede, vai para a água é a Torá. Quem tem sede pode e deve procurar a Torá. Algumas questões em relação às palavras do Rambam. Primeiro, fala assim nas leis dos reis, Melachim, no final do Mishneh Torá, no capítulo 1, no Alachá 7, que depois que o David, ele mereceu a coroa da realeza, passa a ser para ele e para os seus descendentes
homens para sempre. Como está escrito em Shmuel, que Sarah e Nahon Adolam, que o seu trono vai ser teu, certo, para sempre. Diferentemente do que está nas leis do Talmud Torá. Assim como está no Teilim, no capítulo 89, verso 37, Zaró leolam yeh que só keshemesh negdi, como traz no Rambam. Segundo, sobre o sacerdócio, traz um verso que fala sobre Pinchas ben Elazar, e não a geral do sacerdócio de Aharon. Tem outra diferença entre a versão do Rambam, o Sifri e a Guemará. Quando fala da coroa do sacerdócio e da realeza, fala que eles pegaram na Tlu. No Rambam fala que ele mereceu, o Aharon mereceu, o Davi mereceu. O Admor Zaken, primeiro Rebbe de Chabad, traz essa halachá do Rambam, mas omite os versos que o Rambam traz e acrescenta mais ainda sobre herança, além de remover o verso do Rambam. É como está aqui embaixo com o Alter Rebbe. Admor Zaken. O livro do Rambam é de alachot, de leis, definições. Porque fala sobre 3 coroas que coroaram o povo, que está ligado com as leis de tudo da Torá. O que isso contribui para a ação na prática, que é a lei. A importância da Torá reflete na Halachá 2, por exemplo, né, que os sábios falam que alguém que é um bastardo, mas ele é um Talmid Chacham, é um estudioso da Torá, ele tem preferência, prioridade do que um Kohen Gadol que ama Aretz. Então, que alguém que sabe muito a Torá, mesmo sendo um mamzer, um bastardo, tem uma grandeza em relação ao Kohen Gadol que não sabe nada de Torá. Mas esse motivo não é suficiente, porque o Rambam traz aqui essas questões da importância da coroa da Torá em relação às outras coroas, porque na Halachá vai fazer diferença. A grandeza da Torá é mencionada em várias partes do Talmud. Tem, por exemplo, o Tratado de Nedarim, fala sobre quem usa a honra da Torá. Em Megilá, Tratado de Megilá, em relação a Purim, fala quem desfruta daqueles que sabem a Torá, dos sábios da Torá. Em todos os casos, como no Rambam também fala sobre a grandeza da Torá. Em relação à coroa do sacerdócio da realeza, já existiam antes de Aharon, né, como Melquitzedek, o próprio Abraham Avinu, e o Davi também já tinha a coroa da realeza, como Shaul, por exemplo, que foi o primeiro rei de Israel. A novidade do Rambam Maimonides é que a coroa do sacerdócio, do reinado, realeza, Malhut, se torna algo eterno. Isso é fundamental. Essa definição de quem vai ser o Cohen, quem vai ser sacerdote, quem vai ser o rei, quem vai ser o Meler, e também quem vai ter a Torá, quem vai adquirir a Torá, é para sempre, se torna algo eterno. Lezaró acharav brit keuna olam. Zaró leolam, assim como o Rambam traz e especifica e enfatiza. O Rambam Maimonides explica na Halachá 8 que os reis da tribo de Israel são considerados reis mesmo assim. Mas o principal da realeza vem só do Davi da Meler. A explicação é que rei e realeza podem ser 2 modos diferentes. Aquele que encampa as funções do reinado, as ações e comportamentos que devem ter um rei, que podem ser desempenhados até por um vice-rei, que pode ficar no lugar do rei. Se é só o trono que é maior que o vice-rei, né? Do que o Paró fala para o Yosef, que é o vice-rei, por exemplo. Fala que só o trono vai ser mais do que você. O resto tudo você vai fazer igual. E tem o segundo, que é o modo em que o rei é assim na sua essência, na sua plenitude. Isso que é o principal, que é só da casa de Davi. É o conceito de Keter Malchut, coroa do reinado. Não é só o reinado na prática, é a essência do reinado. Que quando teve uma mudança no objeto da realeza, teve também no seu sujeito, no rei. O rei passa a ser diferente, não é só um rei que veste uma roupa. Passa a ser o próprio rei,
a própria realeza, o próprio reinado. Quando a realeza é só desempenho de funções, como todas as autoridades, todos os líderes, todas as nomeações, né, que pode ser surgido, pode tirar férias, por exemplo, está além da essência do rei. É como se o rei que tem um reinado, assim como o rei tem propriedades, assim como o rei tem roupas. Então, esse reinado, as propriedades e as roupas podem ser trocadas. Então, a passagem da herança para seus descendentes é parecida com toda a herança. É uma transferência de propriedade. Mas quando se trata da coroa do reinado, que é o principal do reinado, a essência do reinado, não é adicional à essência do rei, é o próprio rei. Se torna a própria existência do rei. Por isso que passa a ser inerente à casa de Davi. Assim como o sacerdócio, a Keuná, passa a ser inerente aos descendentes de Aaron, porque eles incorporam, eles entram na essência do que é um sacerdote, na essência do que é um rei. Por isso que tem a eternidade. Entendemos agora porque o Rambam omite a palavra. E pegaram, vai na tlu, porque já é deles, já é do sacerdote, já é do rei. Pegar vale para atividades de cada função. Pega para fazer. Tanto o rei Davi quanto Aaron, a Cohen, foram coroados e nomeados por Hashem diretamente. Por isso o Rambam escolheu aqueles versos que falam sobre a essência dada por Hashem e se torna para sempre. Não é uma herança para preencher um cargo ou função. Concluindo, um rei tem vários objetos, como as suas vestimentas, o seu cavalo, a sua coroa do reinado, etc. Quando ele os usa, ele se modifica. O mesmo com a Torá. Por isso que a Torá está acima dessas outras coroas. Alahá, por exemplo. Aquele que estuda a Alahá, estuda a Torá, como a gente agora está estudando a Torá, tem o grau do objeto e do sujeito. A gente passa a incorporar o objeto dentro da gente. E aí tem uma relação entre os dois. Hashem dá oportunidade. Depois, cada um deve pegar. Hashem define e a gente tem que incorporar. A gente tem a herança, como está no Alter Rebbe e no Rambam, a herança da Torá, com a qual Hashem nos coroou, a todos nós, não só para a casa de Davi, para a realeza, ou a Aaron e a sua descendência para o sacerdócio. A coroa da Torá, cada um de nós, foi dada para a gente como herança e a gente tem que ir lá e pegar e trazer para a gente. Temos que aproveitar e pegar. Nesse caso, mesmo sendo nossa, precisa pegar também, que é incorporar, fazer com que seja nossa de verdade. No fundo, o Admor HaZaken, assim como o Rambam, afirmam que com a herança que recebemos da Torá, temos a força para pegar a Torá, que também vem como herança, essa força que a gente recebe. E sim, o Rambam continua que para ser coroado com a coroa da Torá, a pessoa não deve desviar sua atenção para outros assuntos, não deve fixar sua atenção em adquirir a Torá juntamente com riqueza e honra simultaneamente. Em vez disso, deve seguir o caminho da Torá com simplicidade, pegar o que já é nosso, incorporar, viver com essa definição que a gente tem a Torá e isso influencia todo o resto no mundo inteiro. Agora, já com Mashiach, redenção completa e verdadeira. Amém.